Oi, tudo bem? Talvez você vai achar o título desse vídeo meio esquisito, que é o crente e o picolezeiro, ou o cristão e o picolezeiro, que tem uma coisa a ver com a outra. Acontece que há uns tempos atrás eu resolvi vender picolé. Eu estava sem serviço, só que eu não conseguia vender. Eu saía nas ruas com picolé, andava para todos os lados, mas vendia muito pouco. E as pessoas que pegavam na mesma fábrica comigo, elas vendiam, tudo que elas pegavam, elas vendiam. Um conhecido meu, ele vendia um carrinho cheio de picolé, mas eu não conseguia vender. Aí eu fiquei pensando por que eu não vendia. Até que eu entendi o motivo, porque eu não era bem sucedido como picolezeiro. Mas a questão é que eu tinha vergonha. Eu estava meio acanhado, eu estava tímido. Eu não assumi, naquele momento, que eu era um picolezeiro. Então é por isso que eu não vendia. E com o cristão acontece a mesma coisa. Por que muitas das vezes nós não somos bem-sucedidos como cristãos? Por que nós, muitas das vezes, nós ficamos meio que em cima do muro e não somos cristãos verdadeiros, não seguimos a Cristo todo nosso coração e também não assumimos que somos pessoas do mundo. Então essa é uma condição muito ruim. É aquela condição que está escrita na igreja de Laodiceia, que não é frio e não é quente. Essa é a pior situação de uma pessoa que ela pretende seguir a Jesus. Jesus falou, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, aquele que não deixar a sua própria vida e me seguir, esse não é digno de mim. Essas palavras de Jesus são fortes, mas é uma força de expressão para dizer que quando nós aceitamos Jesus, Ele é em primeiro lugar na nossa vida. Por isso está escrito, busquei em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, aqui no verso 10 fala assim: tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme as suas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então tudo que vier à nossa mão para fazer, devemos fazer com todo o nosso vigor, com toda a nossa dedicação. Qualquer coisa, qualquer profissão, se você dedica, faz com dedicação, se você não é tímido, não tem vergonha daquilo que você faz, você é bem sucedido. Interessante que às vezes eu saía para a rua com um carrinho de picolé e ficava com medo de encontrar pessoas conhecidas, ficava com vergonha. É claro que não há nada contra os picolezeiros, porque toda profissão deve ser respeitada, mas era algo que estava na minha cabeça, que estava me atrapalhando eu ser bem sucedido no que eu estava fazendo naquele momento. Então, com Cristo é a mesma coisa. Para a gente ser bem sucedido com Deus, com Jesus, devemos aceitar de todo o nosso coração. Viver a nossa vida como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dizia, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então o apóstolo Paulo, ele dedicou toda a sua vida para falar do amor de Jesus. A esperança do apóstolo Paulo estava em Jesus. A sua vida estava em Jesus. E foi isso mesmo que Jesus nos ensinou. Porque Jesus, sendo Deus, ele deixou as cores celestiais e veio esse mundo e assumiu a natureza humana. Jesus se tornou humano e aqui ele cumpriu sua missão com toda a sua dedicação. Jesus fez isso porque ele nos amou. E o tanto que Jesus nos amava, tanto que ele nos amou, tanto que ele nos ama, é o tanto que ele dedicou na sua missão.
assim também é conosco. A nossa dedicação a Cristo vai depender do tamanho do amor que nós temos por Ele. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus, amar a Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Só assim nós seremos bem-sucedidos nessa caminhada rumo às mansões eternas.